a glória e toda a honra seja para o Senhor Jesus. No início do culto, a irmã que dirigia o culto leu um salmo de número 147. E quando eu já vinha chegando, ela já estava lendo. Cheguei e ela estava lendo aqui o versículo 17, 18. Diz assim: e ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Parece até que a palavra é quente, né? E derrete gelo, é um fogo. Faz soprar o vento e as águas correm. Parece que o fogo movimenta o vento e fazem as coisas acontecer. Já preguei uma manhã aqui sobre algo nesse sentido e me chamou a atenção porque a mensagem de hoje tem um pouco a ver também com isso, essa questão de Deus soprar o vento, as coisas acontecerem. E eu aqui já estive explicando que vento, ele ocorre por causa do calor. Estive explicando aqui para os irmãos, uma das primeiras aulas que nós temos no nosso curso, lá no Corpo de Bombeiros, a irmã conhece, alguns amigos nossos. Uma das primeiras aulas fala sobre o fogo, como o calor movimenta o vento. E um irmão, eu acho que ele não está aqui hoje, outro dia me parou: puxa, pastor, o senhor falou sobre o fogo e o vento, eu pude entender muita coisa nas Escrituras, nessa sua pequena palavra. E fala muita coisa mesmo. Hoje eu vou falar mais um pouquinho também sobre isso. Para falar sobre uma coisa que sempre moveu a vida das pessoas. É um tema muito antigo: amor e ódio. Algumas pessoas dizem que essas duas coisas estão muito bem relacionadas. Já ouvi até alguém falar: fulano amava demais a sua esposa, o seu esposo, e agora aquilo se transformou num ódio tremendo. Amava muito, agora estão se odiando. Realmente acontece. Acontece quando acaba o amor, aquele amor intenso, às vezes acontece. E às vezes nós nos amamos muito, mas se não tomarmos o devido cuidado, passamos a nos odiar. Mas o ódio é algo que Deus condena. O ódio é o avesso, o contrário do amor. Toda vez que você pensar nessa palavra ódio, você tem que pensar também na palavra amor, porque elas não andam juntas. Elas não podem coexistir juntamente, porque uma coisa é completamente ao avesso da outra. E é bom que a gente perceba isso, porque como cristãos que somos, uma coisa ou outra haverá de existir e deverá estar em nós. Precisamos ter atenção. Eu tenho a preocupação com a vida cristã mais moderna, onde a gente se preocupa com tantos temas que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, o dia a dia, e que não é errado, mas nos esquecemos de temas mais profundos que dizem respeito à essência da sua vida, aquilo que realmente importa, aquilo que move você, como Deus vê você, como você se enxerga,
como você pensa que deve ser, como você luta para, a maneira como você luta para se tornar, como você carrega tantas qualidades e muitos defeitos que devem ser corrigidos. Não sei se você é diferente de mim, mas de vez em quando eu me pego prestando atenção em defeitos de coisas que faço, que falo, penso, e que eu devo corrigir. Muitas vezes tenho a dificuldade, questão de pessoal, né, da vida íntima, pessoal, de relacionamentos, etc. Mas eu tenho procurado ter um pouco de paciência comigo mesmo, porque me vejo tão necessitado que preciso melhorar. E às vezes os irmãos me ajudam, às vezes eu mesmo procuro ajuda comigo mesmo, mas certamente através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que me ensina muito e tem me ensinado. Falar de amor e ódio são temas difíceis. Já falei sobre amor aqui uma vez, pretendo repetir alguma coisa, mas é difícil falar sobre isso, porque uma coisa é eu discorrer aqui sobre esse tema e falar, explicar. Uma coisa é eu demonstrar na vida prática, no dia a dia, como é que isso acontece, como é que eu sou, como é que eu devo ser, né? Falar é muito fácil. Viver de palavras, de discurso, é muito fácil. Mas o discurso não serve para nada se isso não servir para mim. Então, eu quero começar lendo o texto base para a mensagem, está em Apocalipse 21, versículo 7 e versículo 8. Para a gente começar a falar sobre esse tema. E olha que importante, vocês vão entender por que eu escolhi esses dois versículos, o 7 e o 8. Que fala sobre o vencedor. Quantos aqui querem vencer e chegar na eternidade entrando na cidade pelas portas? Não é isso? Nós queremos. Essa palavra é para você. E essa palavra é para mim, é para nós. Ao vencedor. O vencedor herdará. É uma herança. Estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A coisa se concretizará. Se torna concreta. Hoje vivemos de esperança. Hoje temos promessa, temos uma condição atual, mas estamos na esperança da redenção do nosso corpo. Quando tudo se concretizar, né, receberemos a herança eterna. Isso vai acontecer. Mas, concretamente, Deus será, né, o nosso Pai, o nosso Deus. E nós seremos filhos, concretamente, depois que tudo se encerrar. Quanto, porém, aos covardes, aí eu vou citar aqui algumas classes de pessoas que espero que nós não estejamos aqui enquadrados. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não é isso que nós queremos. Amém? Nós não queremos isso. Vou ler de novo. Eu vou parar onde eu pretendo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos. Para aqui. Aos assassinos. E você vai dizer,
não está falando de mim. Eu vou dizer também, não estou falando de mim. Porque eu não sou um assassino. Então, disso aqui eu estou livre. Não fala de mim. Minha consciência está tranquila. Não me sinto condenado com respeito a isso. Mas vou falar um pouquinho mais sobre isso. E você vai pensar, então, se é ou não verdade isso. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas podem ser corrigidas, melhoradas. Hã? Então, desde que o mundo é mundo, que as pessoas convivem com esses valores que são antagônicos, amor e ódio, são valores, amor e ódio. Essas coisas sempre se conflitam. Desde o início, Lúcifer teve um conflito com o Senhor nos céus, e a razão desse conflito vem da soberba, mas essa soberba ela tem a sua motivação numa coisa que nós estamos aqui chamando hoje de ódio. Lúcifer, ele odiou a Deus. Então essa coisa é antiga e nós convivemos com isso. Esse antagonismo, né, entre amor e ódio, esse conflito, e o mundo não tem uma linha onde você pode ficar em cima dela. Você está de um lado ou está do outro. O mundo é dividido em duas partes, ou você está de um lado ou você está do outro. Essa é uma realidade que alguns dos judeus do tempo de Jesus não quiseram aceitar, não queriam aceitar, não tinham coragem de enfrentar e de se ver ou se verem de um lado ou de outro. Se não podiam estar do lado de cá, eles também não queriam estar do lado de lá. Quem quer estar desse lado, né, onde o ódio é o que domina o coração? Ninguém quer estar. Mas do lado do amor, também a pessoa não se vê ali enquadrada diante do que a Bíblia ensina. Então essa coisa é complicada e as pessoas têm dificuldade, mas o diabo, por causa da sua soberba, ele escolheu um lado. Por que ele escolheu um lado? Ele já foi condenado a esse lago de fogo e enxofre. Isso foi determinado, foi preparado, conforme diz a palavra de Deus, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todos os que, segundo o livro de Apocalipse, se colocam desse lado do ódio, o destino é o mesmo. Porque isso não acabou, isso não se encerrou, isso ainda existe. Até o dia em que tudo vai terminar, as pessoas serão colocadas nos seus devidos lugares e fecha-se os livros todos, acabou, e vamos viver a eternidade. Mas todos os que vivem, e olha que não são poucos, eu poderia até arriscar em dizer, não falo de igreja, eu falo de mundo, de pessoas, que a maioria está desse lado do ódio. E você pode até pensar, mas puxa vida, pastor, será que a pessoa conscientemente está desse lado? Eu não estou. E eu espero que não esteja mesmo, eu acredito que não está. Mas falar desse ódio, assim como falar de amor, não é tão simples e parece que não é bem aquilo que a gente pensa sobre ódio, como não é o que a gente pensa exatamente sobre amor. Mas o primeiro caso, o caso em que a Bíblia fala sobre amor, e esse tema é importante, pois é o lado que nós queremos estar, o apóstolo Paulo, como já foi dito uma ocasião, ele define muito bem em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3.
E ainda que eu... 13, vou ler aqui. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13. Vou ler na minha... 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. Até aí. O amor é paciência e é, em algumas versões, benignidade. A palavra benignidade, que termina em idade, igualdade, fidelidade, e tudo que termina em idade, fala de uma ação, fala de uma capacidade, de uma condição. Benignidade, o amor é benignidade, o amor é uma capacidade, o amor é uma condição de bem. O amor é uma capacidade, é alguém que está capacitado para realizar o bem. O amor é alguém que tem a condição, reúne nele todas as condições. Não é alguém que não tenha essas condições, recebeu, adquiriu, desenvolveu uma condição, uma capacidade para exercer amor. Então, o amor é benignidade. O amor é esta condição, esta capacidade de realizar o bem, assim como é paciência. E esta capacidade, ela foi concedida ao homem. Ela não nasceu com o homem. Adão não nasceu por si só com esta capacidade. Ele foi formado do pó da terra, não foi assim? Fez aquele boneco bonito de terra, moldou, e apenas aconteceu do homem sair andando? Não. Ele recebeu uma condição. E eu quero ler com você Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e fez o quê? Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembram que eu li o Salmo 147, que a irmã leu no início, que dizia que Deus soprou o vento e fez a água se mover, porque o vento faz isso mesmo. Mas antes disto, o fogo da palavra fez derreter o gelo. Eu li ali e falei, isso aí tem a ver com o que eu quero falar hoje. E Deus, quando fez o homem, ele pegou o homem e... Eu queria que você fizesse assim, ó, inspirasse, fizesse assim, ó. Outra vez. Você conseguiu fazer isso? Você está vivo. Você tem uma condição dada por Deus para estar vivo. No dia que Deus tirar esse fôlego, no dia que Deus parar de soprar esse fôlego em você puxar o ar, já aconteceu com alguns, provavelmente vai acontecer com você se Jesus não voltar a te arrebatar. Quando você estiver nos seus últimos dias, que você respirar, que você for inspirar e não vier de Deus o fôlego, e você puxar o ar, e Deus falar assim, chega. Você vai tentar puxar o ar,
E você morre. E você morre porque o sopro, o vento de Deus acabou. Porque Deus soprou em nós o seu espírito de vida e nós nos tornamos alma vivente, gente que raciocina, que tem sentimento e que está vivo por conta de algo que Deus nos deu. Então nós não nascemos com isso. Deus nos deu o seu espírito para que tivéssemos vida. E quando Deus soprou em nós, Ele sopra também todas as suas capacidades. Deus sopra em nós todos os seus valores. Muitos deles, Adão teve condição diferente da que muitos têm hoje. Mas lá naquele início, Adão, quando dá a sua primeira inspirada e recebe o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus vem todas as qualidades. Isso não é dele, mas Deus coloca nele. E dentre essas qualidades, dentre esses valores, existe uma coisa que não estava, porque não faz parte da qualidade dos valores, das coisas que vêm de Deus. O ódio não estava nesse sopro de Deus. O ódio não vem para fazer parte da vida do homem. Entendamos bem que algumas coisas que nós carregamos faz muito parte da nossa vida carnal, que aprendemos e experimentamos enquanto longe de Deus. O ódio, pelo menos, o ódio negativo. Porque o ódio positivo, se é que a gente pode dizer assim, odiar o pecado é algo que está no coração de Deus. Mas Deus não transmitiu para nós o ódio pelas pessoas, por exemplo. E o homem passou a viver assim, sem ódio. Mas Deus transmitiu algo que ele carregava, que era o amor. Havia amor no coração e na vida de Adão. Já o ódio é o que projeta a ideia de aversão. Você vai ver na tradução, na explicação dessa palavra ódio, você não vai perceber o que às vezes a gente pensa sobre o ódio. Não, eu não odeio ninguém, eu não odeio ninguém. Eu tenho problema com fulano, mas eu não odeio. Eu não tenho ódio dele. Eu não sei, eu não odeio ninguém. Esse sentimento que a gente tem sobre o ódio, às vezes, pode ser algo falho. A gente pode estar potencializando isso de uma forma errada, querendo, às vezes, esconder algo que possa estar escondido em algum lugar em nosso coração, em nossa vida. Essa palavra ódio, ela projeta essa ideia de aversão. Como Lúcifer teve aversão à realidade, à verdade de que Deus era Deus supremo, maior do que tudo, que ele não podia ser nem sequer longe e chegar perto da grandeza de Deus, mas ele se achou tão grande como Deus. E ele cria essa verdade de que ele não era Deus, ele cria uma aversão. E isso, irmãos, eu quero colocar para dizer o seguinte, que muitas vezes nós criamos isso, uma aversão a algumas pessoas. Cria-se uma aversão. E eu não chamo isso de ódio, mas isso é ódio. A palavra ódio parece muito forte. Talvez a aversão seja mais simples. Mas as duas coisas são a mesma coisa. Porque Lúcifer teve uma grande aversão a Deus
e as coisas de Deus. A palavra hostilidade também tem a ver com ódio. Também significa ódio. Eu sou hostil a fulano, sou hostil a ciclano. Eu tenho que me policiar com respeito a isso. Porque às vezes, pela minha vida carnal, ou minha vida na carne, porque ainda estou na carne, não na carne espiritualmente falando, mas vivendo com ela, posso ser levado, tentado a ter hostilidade por algumas situações, algumas pessoas. Vocês estão entendendo? E aí eu digo, eu tenho hostilidade a isso, aquilo, aquela pessoa, mas eu não tenho ódio. Ora, entenda, a palavra, ela não é tão forte, tão negativa aos nossos ouvidos, mas ela significa a mesma coisa. E quando a gente vai em Apocalipse e fala sobre os assassinos, não herdarão, porque é uma herança, não herdarão, o que João está querendo dizer é que quem tem esse tipo de hostilidade, porque foi esta hostilidade que teve Lúcifer, e lhe deu o direito de ir para o inferno, no lago de enxofre, que arde com fogo e enxofre, e que está reservado para todos os que são assassinos. E a gente fica pensando que os assassinos é quem tira a vida de alguém. E é também. Mas não é apenas isto, é muito mais do que isto. É quem tem aversão ao seu irmão, quem cria algum tipo de hostilidade ao seu irmão e não luta contra isso, não procura eliminar isto da sua vida, do seu coração. Alguém que trata com desdém, desdenhando de algum irmão, e alguém que tem algum tipo de malquerência. Tudo isso é projetado por esta palavra ódio. Para a gente desmistificar um pouco e deixar ódio, porque eu não sou odioso. Deus não está falando comigo. Talvez não esteja mesmo, e espero que não. E é bom que não esteja falando com você e comigo. Mas se estes sentimentos, esta aversão às pessoas, essa hostilidade, esse desdém, essa malquerência por alguém, se isso tem rondado o seu coração e você não tem lutado contra isso, você tome cuidado, abra os olhos, porque a palavra de Deus não está falando apenas de assassino que mata alguém, tira a vida de alguém, não é. Tá certo? Bom, com a queda do homem, o que aconteceu? João, vamos ver primeiro Gênesis 2:16? Não está ali na coisa não, mas eu quero que você escute. Gênesis 2:16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, e Adão e Eva comeram e não morreram? O que Deus está falando? Morreram depois. Ah, então era disso que Deus falava? Deus falava de uma morte que ia acontecer na velhice. Então, eles começaram a morrer, e a partir daí, todo homem e mulher que nasceram, já nasceram morrendo. Já nasceu, uma semana depois já está doente, com gripe, a criança já tem isso, já tem aquilo, o corpo já vai definhando, eu já estou com dores nas costas, já fiz cirurgia na coluna, e daqui a pouco estou partindo para o túmulo. Em algum tempo, não sei quanto tempo, porque nasci, e por causa de Adão, a palavra é: se comeres, certamente morrerás. O que eu tenho a dizer, irmãos, é que certamente eu e você iremos morrer. E já morremos hoje,
Adão já morreu naquele dia quando ele começou a morrer. E morreu no dia em que ele foi sepultado. Mas também falava de uma morte que era a morte eterna. Por causa do pecado, vai morrer e vai ficar morto para sempre. Mas falava de uma morte presente, atual. Qual foi? E é disso que eu quero falar. Palavra da morte espiritual. Porque quando Deus sopra o Espírito e o homem peca, o que acontece com esse Espírito, irmãos? Ele continua respirando porque tem o fôlego de Deus, mas a vida espiritual, a vida no Espírito, se encerra. E a partir daí o homem precisa buscar a Deus para encontrar a Deus. Ele não tem mais. E o homem não tem mais ligação. Eu respiro, Deus recebe, Deus respira e eu recebo. E andamos assim, inspirando e respirando juntos, em comunhão um com o outro. No dia em que Adão pecou, encerrou esta ligação espiritual. E eu quero ler João capítulo 8, versículo 37. João capítulo 8, versículo 37 ao 44. Bem sei, Jesus falando aos judeus incrédulos, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Ora, espera aí, essa palavra aqui me interessa. Procurais matar-me, ou seja, vocês são homicidas. Vocês são homicidas. Vocês estão querendo me matar. E ele explica por quê. Porque a minha palavra não está em vós. Eu tenho alguma aversão à palavra de Jesus. Por conta disso, eu me torno intimamente um homicida. Eu quero matar Jesus. Eu quero eliminar ele, eu quero tirar ele da frente. Eu tenho esta aversão, esta hostilidade. Então, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Homicida por causa do ódio. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. E ele fala de alguém que não tem mais o Espírito Santo. Então, lhe responderam, nosso pai é Abraão. Ele fala do pai na carne, mas o pai espiritual eles não têm mais. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, porque Abraão era filho de Deus. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, porque Abraão não tinha hostilidade contra Deus. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar e não odiar, e não ter aversão. Porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que palavra dura, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi o assassino, homicida. Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Ele tem aversão, hostilidade, ele desdenha da verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o homem perdeu a capacidade de amar e ele passou a odiar. E Jesus dá o exemplo: vocês querem me matar, vocês são homicidas, porque vocês carregam ódio na vida de vocês. Isso aconteceu porque quando Adão pecou, o Espírito não transmitiu mais os valores, as qualidades para o homem. É bom que a gente entenda isso. Mas em Jesus, aleluia, com o novo nascimento, esse sopro do Espírito, do amor divino, retornou à igreja. Certa vez Jesus falou assim: olha, eu preciso ir. Não, Jesus, não vai não, fica aqui. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Pai não vai enviar o Espírito, porque vocês precisam dele. Aquilo que foi interrompido, precisa religar. E a palavra religião, vocês sabem, religar. Esta religação aconteceu porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque nós nascemos de novo, e Jesus com Nicodemos conversava com ele e dizia o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ah, não dá para eu viver aqui, eu sou filho de Abraão. Eu não sou bastardo, sou filho de Deus. Não, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Porque o Espírito de Deus, que não está em você, precisa estar em você. E como é que eu faço para ter esse Espírito? Você precisa nascer de novo. Mas como é que é isso? A mulher, ela gera criança no ventre. E ela está ali, está fazendo 9 meses. E está ali a criança. Já tem até nome. Hoje em dia tem chá revelação. Já sabe que é homem, se é mulher. É fulano, é ciclano, é alegria. Mas tem um nascimento. Às vezes não vinga. Aquela alegria toda acaba. Porque para viver, precisa nascer. Para ver a luz, precisa nascer. Para receber o fôlego, o médico vai, pá, no bumbum da criança, e ela está ali. O fôlego da vida, o primeiro fôlego, tem que nascer. Para ouvir, tem que nascer. Para sentir, tem que nascer. Então não há vida enquanto não nasce. Quando você pecar, comer deste fruto, no mesmo dia você vai morrer. Acabou. Está morto. Morto para Deus. Só vai voltar a viver no dia em que nascer de novo. E Jesus falou: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. Ele está entre vocês, mas ele vai estar aonde? Hein? Em vocês. Ele está entre vocês, mas ele vai estar em vocês. E aí no dia de Pentecostes, o que aconteceu? A inauguração dessa coisa maravilhosa, estavam todos reunidos, veio o Espírito Santo, desceu sobre eles, e foram todos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar no homem. E aí, ó eu aqui, ó, respirando Deus. Respirando Deus. Tendo vida. Porque o Espírito de Deus me dá vida. Glória a Deus. O novo nascimento. João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 13. Do 7 ao 13. Nisto veio uma mulher. É isso mesmo? 1 João, perdão. Não é isso não. 1 João, lá no finalzinho. 1 João, capítulo 4,
versículo 7 ao 13. 7 ao 13. Amados, amemo-nos e não nos odiemos uns aos outros, porque o amor procede de onde? E nós entendemos isto, não é nosso, é Deus quem dá, e eu preciso ter o Espírito de Deus para o amor estar em mim. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, o amor se manifesta através de uma prática que nós conhecemos, que foi a vinda de Jesus para morrer. O amor foi demonstrado, o amor foi respeitado, o amor foi praticado. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Nós não o amamos, não, irmãos, porque nós não tínhamos isto, mas Ele nos amou, Ele nos deu amor, e Ele mostrou o amor, Ele nos amou. Mas essa respiração é interessante, porque Ele nos amou, mas porque Ele nos amou, eu também, o quê? O amo. É isso, essa é a respiração. Ele me ama, e eu, porque Ele me amou, eu também o amo. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar. Faz assim para mim, ó. Ó. Amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Como é que a gente sabe que a gente está em Deus? Alguém pode me explicar? Porque Ele é amor. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e Ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho as qualidades de Deus, eu tenho o amor de Deus. O ódio não pode estar em mim. A indiferença, a malquerência, a aversão, a hostilidade, cuidado com isso. Isso é assassinato. Isso é assassinar seu irmão. Você não empurra a faca, mas é assassinato, segundo as Escrituras. Porque isso provém do ódio. Ele nos deu o seu Espírito. Eu vou ler a última passagem, 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 24. Olha que interessante. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Aqui me preocupei. Não segundo Caim. Não é para amar igual Caim amou o seu irmão. Vocês lembram da história de Caim? Que era do maligno. Mas por que ele era do maligno? E assassinou a seu irmão. Ele era um assassino. Não é para amar assim. Vamos fazer a referência, vamos levar para a nossa referência o assassino Caim, e aquele que tem aversão ao seu irmão, hostilidade ao seu irmão, desdenha do seu irmão e tem a malquerência do seu irmão. Não amemos como Caim. Não desdenhe, não tenha hostilidade,
não tenha aversão. Essas coisas não são dignas de quem tem o Espírito de Deus. Como é que a gente sabe se a gente é de Deus? Quando nós temos o Espírito de Deus. Se nós somos assim, eu não quero julgar nem a você, nem você me julgue. Mas alguma coisa não vai bem. Vamos continuar lendo? Onde é que eu estava? Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Por que Lúcifer odiou a Deus? Porque as suas obras eram más. E porque alguém desdenha do seu irmão? Porque alguém tem hostilidade ao seu irmão? Porque alguém tem malquerência do seu irmão? Porque alguém cria aversão ao seu irmão? Porque odeia. Essa palavra é forte, mas é a mesma coisa. Então não amemos igual Caim amava. Muito forte isso, né? 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por que o mundo vai nos odiar? Por que será? Porque as nossas obras são boas e a do mundo são más. Essa é a questão. Por que um irmão começa a sentir ódio por outro? Porque as obras do outro é boa e as suas são más. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Que glória! Porque amamos os irmãos. Você passou da morte para a vida? Está esperando a eternidade com Deus? Estou. Por que você sabe que está? Porque eu amo meu irmão. Eu não odeio meu irmão. Eu não amo igual Caim. Entenda que, se você se enquadra na qualidade de Caim, você está em dúvida com respeito a isso. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, porque não tem o Espírito de Deus. Ou se tem, o Espírito não está habitando permanentemente nele. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. É isso? Não. A folha está voando aqui. Nada disso. Versículo 9. 15. Aquele que confessar. É isso? Não. Capítulo 3, versículo 15. Ainda bem que vocês estão mais atentos que eu. Todo aquele que odeia a seu irmão é... não é quem mata, não? É quem odeia. Veja bem, isso é para nós. Para você e para mim. Nós queremos a eternidade? Então vamos viver assim, porque senão fica ruim para a gente, entendeu? Pode ficar ruim. Eu não estou aqui querendo dizer para você que você vai para o céu, vai para o inferno, que você faz isso, faz aquilo. Eu estou só dizendo aqui a você como é que você tem que pensar sobre a sua vida. Porque a salvação é minha, eu tenho que pensar nela. Eu não estou aqui para ficar dizendo para você o que você deve fazer ou não deve fazer. Estou aqui pregando. Você está ouvindo, você também tem que pensar na sua vida. Odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso vai muito fundo. Falando em igreja
A gente pode colocar de lado instituição, denominação, grupos reunindo-se. Estamos falando de pessoas que estão indo para o céu, que se juntam para adorar a Deus e viver vida com Deus. Nós conhecemos o amor nisto. Cristo deu a vida. Que nós conhecemos o amor quando você começa a dar a tua vida por mim, irmão. É a realidade. Quando eu dou a minha vida por você. Quando eu faço tudo por você. Você faz tudo por mim. É isso. 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir de ver, tá? É verbo ver. Não é vir de vir, ir. E vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, a gente faz tanta coisa, a gente não olha. Alguém chegou, meu irmão, está pegando. Tá, semana que vem eu vou ver, dá licença. Irmão fulano está, e olhar para o outro lado. Meu irmão, isso é sério. Isso é sério. Muito sério. Estou falando sério para você, mas estou falando sério para mim também. É a nossa vida. Senão a gente perde tempo com tanta coisa. Se esquece disso. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhecedor de todas as coisas. Se a minha consciência me acusa, imagine Deus. Se eu estou com a consciência pesada por falta de amor e odiando alguém, e eu estou ciente disso, imagine o quanto Deus está ciente, porque Deus é maior do que a minha própria consciência. Amados, se o coração não nos acusar, se eu estou tranquilo, temos confiança diante de Deus. Amém, irmãos? Ah, glória a Deus, me livrei dessas coisas, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, o maior deles é amar a Deus e ao próximo, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, ele repete aqui no versículo 11, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, ele nos mandou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Pense nisso. Reflita sobre isso. É uma palavra para nós meditarmos. O que acontece com você hoje? Sua consciência está pesada? Ela lhe acusa? Ela te fala alguma coisa? Você tem tido aversão por alguém? Ah, eu não vou com a cara de fulano. Ah, não quero saber de ciclano. Ah, não quero saber. Fulano. Isso procede do Espírito de Deus, querido? Não é. E não há em cima do muro. Ou você tem o Espírito ou não tem. Você pode viver um tempo sem que o Espírito habite em você, mesmo que você tenha nascido de novo. Você precisa refletir, voltar atrás, recuar, se arrepender, falar: Deus, não, eu preciso amar.
Ah, mas eu não consigo. Mentira, perdão, falar assim, irmãos. Mentira que você não consegue. Porque todas as qualidades foram dadas por Deus no princípio, e depois que o homem perdeu, pelo Espírito Santo, que o Senhor mandou, Ele reatou a nossa comunhão com Deus, e nos deu todas as qualidades, a benignidade, a qualidade, a condição para fazer o bem, para amar, está tudo em nós. Chegando naquele dia, você está na fila assim, olha, aquela fila ali é dos assassinos. A fila dos assassinos. Quem são os assassinos? Ah, é o fulano, é o traficante, é o fulano de tal, matou filho, está tudo ali naquela fila. De repente você vai olhar alguém ali, você vai ver, não, aquele ali não matou ninguém. Irmãos, olha, igreja é o lugar de reunião, lugar de bênção, estar na presença de Deus. Mas se eu não procurar ajustar a minha vida, não está valendo de nada. Eu preciso abrir mão de coisa. Eu não gosto de fulano, eu não gosto, eu tenho aversão a fulano. Isso é da minha carne. Eu preciso lutar contra isso, eu preciso orar a Deus, eu preciso pedir perdão a Deus. Senhor, eu não posso sentir aversão. Eu vejo fulano passando necessidade, está vendo, mas também é assim, assado. Eu tenho sempre desculpas, eu nunca posso estender a mão, eu nunca posso fazer o que Cristo fez, que foi se doar. Eu nunca consigo me doar para as pessoas. Eu sempre tenho uma certa restrição, tenho sempre desculpas. E aí eu digo, mas eu não odeio ninguém. Ora, queridos, vamos prestar atenção na nossa vida. Nós estamos vivendo num lugar à parte. Jesus falou, olha, o mundo odeia vocês. Ele faz uma distinção entre vocês e o mundo. Nós não estamos lá. Nós estamos em Deus. A nossa vida é outra. Por mais que a gente queira dizer que nós vivemos na comunidade, que nós estamos entre as pessoas, é verdade, mas nós estamos no mundo, mas não somos dele. O ódio não pertence a nós, e nós precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra a aversão das pessoas. Mas ele é chato, ele é isso. Não importa. Não importa. Porque se Deus fosse olhar para você, na chatice que você é, se Deus fosse olhar para você do jeito errado que você é, Ele nunca mandaria o seu filho morrer por você. Aí eu vou mandar, mas ele também ali, ó, ele diz que vai fazer e não faz, e repete. Entendam, o amor não vem de nós, o amor vem de Deus. Esta qualidade não é nossa. Precisamos deixar isso fluir na nossa vida. Precisamos ser canal de bênçãos. Precisamos ser, irmãos, instrumentos nas mãos de Deus. Amém?